E aí, como é que vocês estão? Aproveitando as infinitas promoções da Amazon, hoje nós vamos fazer um livro versus filme um pouco diferente. Porque hoje nós temos aqui em mãos a HQ da Entrevista com o Vampiro. Eu sou André Góes. E eu sou a Joyce Castro. Bem-vindo a mais um vídeo da Noobtopia. Em 1994, lança um filme que conta a história de um vampiro que abre a sua história para um jornalista. O filme fez muito sucesso na época, especialmente pelos atores que foram envolvidos. Os personagens principais da história eram nada mais, nada menos do que Brad Pitt e Tom Cruise. No filme, nós conhecemos a história de Louis, um vampiro que foi transformado no século XVIII por um outro vampiro chamado Lestat. No filme, o Louis ele era um senhor de terras do século XVIII e aí ele perde a esposa e a filha no parto e ele tá quase suicidando, tá muito nervoso, tá triste, melancólico, e é quando ele conhece o Lestat e ele dá a vida dele pro Lestat. Então ele é mordido, se transforma e passa por diversos problemas com essa ideia de ter que matar alguém para se alimentar. Lestat, com toda a sua experiência sendo vampiro, entende essa visão mais humana de Louis, que, por uma das vezes, acaba cedendo à vontade de sangue e acaba mordendo uma pequena garota. Essa criança é a Cláudia, que vai acompanhar toda a saga desde então. Quando Louis morde ela, ele praticamente tira a vida dela. Lestat vê a cena, pega a criança e transforma ela em uma vampira. Isso levando em consideração que ele saberia que Louis não conseguiria viver, com o peso de ter matado uma criança. Cabe ressaltar que tanto na HQ quanto no filme, o Louis ele é tratado como um vampiro que tem uma parte humana muito latente e que não é comum nos outros vampiros. No filme, a Cláudia começa a ter muitos problemas com o Lestat e esses problemas eles vão se ampliando de tal forma que culminam na primeira tentativa dela, a partir das mãozinhas dela, de assassinar um dos pais dela, que seria o Lestat. Isso tudo porque Cláudia foi transformada em vampiro quando criança e não poderia crescer e virar uma mulher, sendo assim privada pela sociedade de muitas coisas, como ter um relacionamento, bebê, etc e tal. Nessa tentativa de assassinato, Louis e Cláudia fogem e aí eles vão viajar pelo mundo porque a Cláudia agora está ansiosa para descobrir mais coisas sobre o que eles chamam de a raça deles. Viajando pelo mundo, eles não encontram nenhum outro vampiro e chegam a acreditar que só os dois têm no mundo. Até que eles chegam em Paris e descobrem que existe um grupo de vampiros vivendo ali, fingindo ser vampiros, na verdade. Eles são um grupo de atores que interpretam vampiros e acabam matando pessoas de verdade lá no palco. E todo mundo acreditando que aquilo ali era uma peça. Nesse grupo, eles conhecem o Armand. Armand seria o líder dessa trupe de teatro de vampiros. E o Armand, ele se apaixona pelo Louis. E a Cláudia começa a ser um problema. Ela, que sempre tratou Louis como um amante, mesmo não podendo ter esse relacionamento, começa a ficar, vamos dizer, uma criança pirracenta. Nesse local, nessa trupe teatral, a gente descobre que existe uma regra entre os vampiros, que é a única regra que pode fazer com que um vampiro seja inclusive condenado à morte, que é matar outro vampiro. Armand descobre que a própria Cláudia assassinou Lestat lá no início do filme. E aí a Cláudia é condenada à morte. Agora vamos falar aqui. Mas o filme não acabou. Por que não? Essa é uma diferença do filme para HQ. A HQ acaba com a morte da Cláudia, o filme não. Entendi.
Entendeu? O filme continua. Porque, tipo assim, o Armand tá apaixonado pelo Louis. E aí, ele mata a Cláudia, tipo, de picardia. Você entende isso também? Que ele matou ela de culandria? Ele mata a Cláudia pra ele ficar com o Louis. Só que aí o Louis, Brad Pitt que o Louis vira e fala assim, até parece, queridão. Não quis o Tom Cruise, vou querer você. Palhaçada. Sai daqui, Mona. E aí, eles não ficam juntos. Só que o filme continua até ele reencontrar o Lestat. Que foi? Eu falei alguma coisa errada? Não, mas essa parte já vai ser explicação que nós vamos colocar no vídeo. Mas se você for parar pra pensar, o filme, ele trata a homossexualidade de forma escancarada / velada. Sim. Não tem uma cena homossexual, mas tá aberto que o Lestat e o Louis, eles eram um casal. E aí o Armand e o Louis meio que se transformam em um casal. E a Cláudia é um empecilho para esse casal, entendeu? Na visão do Armand. Do Armand. Mas pro Louis, a Cláudia, no filme, a Cláudia é uma criança, é a filha dele. E ponto. E aí vem o Armand. Cabelos longos ao vento, cabelos negros. Como dissemos antes, aproveitando as gloriosas promoções da Amazon, adquirimos uma HQ do filme. Foi presente das mães. Adquirimos. E o que já nos surpreende de cara é a qualidade e a beleza do livro, que é em capa dura e saiu num preço bem em conta. Quando a gente começou a ler, uma outra coisa que surpreendeu bastante a gente, além da beleza do livro, é a facilidade que a gente conseguiu ler. Em menos de 3 horas eu já tinha terminado de ler a HQ, e aí o André pegou e leu em mais 3 horas. Então, assim, em um dia a gente leu o livro, nós dois lemos a mesma HQ, e depois a gente viu o filme para poder fazer essa comparação para vocês. Interessante também é que a HQ, ela nos vem com um outro ponto de vista. A HQ, ela fala do ponto de vista da Cláudia na história. O que é muito interessante, porque no filme, o filme não aprofunda tanto na personagem e acaba parecendo que a menina é só uma menina chata mesmo. A HQ, ela realmente é a história da Cláudia. Então, enquanto o filme é baseado na narrativa do Louis, a HQ é toda sob a ótica da Cláudia. E esse é o grande diferencial. Na verdade, não tem tantos diferenciais assim além desse. Tipo, a gente notou alguns pequenos pontos. Sim, tem pontos bem relevantes que são diferentes, mas a HQ parece muito com o filme, inclusive em falas e até mesmo quadros que parece que foram retirados do filme. A ambientação parece que foi a mesma. Cabe ressaltar que a HQ ela foi lançada depois do livro. A HQ foi lançada em 2012, baseada no livro e no filme. Então, a gente não tem a perspectiva tão certa se foi proposital essas ambientações tão precisas. O próprio Lestat parece muito com o Tom Cruise. Parece mesmo. E acaba que, tendo esse ponto de vista, acabou encorpando a obra, né, o filme, porque até hoje a gente não conseguiu ler o livro, mas já está no carrinho de compra da Amazon. Uma outra mudança que teve, por ser uma ótica da Cláudia, é que o filme começa com a transformação do Louis e termina com o Louis voltando para Nova Orleans e dando a entrevista, certo? Toda a narrativa é a entrevista do Louis. Já a HQ, ela começa com a Cláudia sendo transformada, então tudo que aconteceu antes no filme não existe na HQ, e a HQ termina com a Cláudia morrendo, então tudo que aconteceu depois não existe na HQ. A obra incorpora tanto o filme que acaba realmente dando um ponto de vista diferente, porque na HQ trabalha-se mais a interação dos três, tanto juntos quanto separados. Então, na HQ, a gente segue com a Cláudia
todo o período dela de criança e depois de adolescência e depois de adulto, só que no corpo de criança. E a HQ tem uma coisa que, ao mesmo tempo que é bom, é ruim, que é aquela sensação, a esperança de que o relacionamento de Louis e da Cláudia vai ter algum desfecho. E aí você fica triste em saber que... ela morre. Cara, não... Pra mim foi muito incômodo, tipo assim, esperar que aconteça alguma coisa na relação dos dois. Porque ela tem tipo 60 anos. Mas no corpo de uma Mas no corpo criança de uma criança. E aí você fica torcendo pelo relacionamento, mas torce também para que não dê certo. Porque pelo sim, pelo não, é uma criança. A gente chegou até a discutir isso antes de gravar, porque na nossa cabeça é muito plausível que a Cláudia esteja apaixonada pelo Louis. Porque ela é uma adulta, uma senhora, na verdade, porque ela já passou dos 60 anos e tal. Então ela é uma senhora presa no corpo de uma criança. Mas pra gente, telespectadores envoltos na sociedade, etc., é muito complicado ver um adulto que possivelmente teria um relacionamento com alguém que se assemelha com uma criança. Então fica aquela dualidade. Os personagens, eles têm uma proximidade muito maior do que no filme. Tem quadros que eles estão muito próximos, mas nada acontece. E você fica naquela expectativa HQ inteira, que chega a ser uma coisa um pouco incômoda. Outra coisa também que incorpora o filme muito bem é trabalhando mais a personalidade do Louis, que mostra que ele realmente é um cara que ele é pacífico a ponto de ser bobo. Ele realmente é um submisso. Cara que é submisso tanto ao Lestat quanto a Cláudia. E aí ele fica naquele meio termo ali, ele não sabe tipo assim de que lado que ele fica, mas ele sempre fica do lado de alguém e não expressa tipo assim a única opinião dele que é firmada é: não vou ficar com a Cláudia. Eu acho que isso pro personagem nem chega a ser um ponto positivo pra HQ, pro personagem Louis, porque o personagem no filme ele fica como um mocinho e na HQ ele é só submisso, ponto. Mas a personalidade dele na HQ... a personalidade humana dele. Mas a personalidade dele na HQ justifica as ações do filme. Do Lestat também. Entendeu? Porque no filme ele é um cara que não tem aquele... Ele é tipo um mocinho, mas ele não é um mocinho que salvou a donzela. Ele não é um mocinho... Não. Ele é tipo um mocinho que não fez nada. E na HQ mostra que essa personalidade que no filme não tem. Sim. Na HQ tem pequenas particularidades que a gente não encontra no filme. Por exemplo, quando eles viajam pelo mundo, no filme mostra que eles encontram vampiros apenas em Paris. Então fica aquela sensação de que é isso, sabe? Existe o Louis, a Cláudia e o grupo do Armand, ponto. Enquanto que na HQ eles passam pelo mundo e eles encontram outros vampiros, porém eles não são vampiros civilizados como eles, são outras espécies de vampiros. E aí eles vão encontrar a primeira espécie civilizada, vamos assim dizer, em Paris, que é o grupo do Armand. Algumas linhas cronológicas entre HQ e filme também são um pouco diferentes. Por exemplo, no filme, a Cláudia começa a pesquisar mesmo sobre a origem dos vampiros, o que é a raça vampírica, etc, etc, depois do primeiro assassinato do Lestat. Na HQ, ela já está pesquisando antes, bem antes ela já está fazendo muitas pesquisas, ela sai muito sozinha, ela segue o Lestat para poder entender algumas coisas, ela faz muitas perguntas, inclusive a falta de resposta do Lestat, o excesso de perguntas da Cláudia motiva muito a treta que existe entre eles na HQ. Então a própria discussão deles é mais trabalhada na HQ do que no próprio filme. No final das contas, a HQ é muito importante para concluir certas coisas do filme. Inclusive mostrando que ela pede uma mãe ao Louis porque ela acaba desistindo do Louis.
ela quer ir embora. E ela não quer ficar sozinha. E ela não quer ficar sozinha, só que ela acaba sendo pega antes. Concluindo, a HQ ela é muito bem trabalhada, ela tem um desenho maravilhoso, ela é linda, a HQ é maravilhosa. Porém, entretanto, não somente, todavia, contudo, ela não é a melhor HQ que a gente já leu. Sim. Chegando aí numa nota 8. Já o filme, durante muito tempo, e aí a gente gosta muito desse filme, e é complicado você dar uma nota para um filme que você gosta tanto, porque chega a ser difícil ver pequenos pontos negativos para você ser tão assertivo. Não, existem pontos negativos. Mas é difícil quando você gosta. Você tem que levar em consideração que é um filme antigo. Isso. Que negócio tem E a todo gente conseguiu contexto ver por mais trás. pontos negativos depois de ler a HQ, que a gente viu que faltavam algumas informações. Então, apesar de amar o filme, a gente trabalha com um 9.5 pro filme. Pra mim, eu ficaria só com 9. Eu ficaria com 9.5, afinal, Brad Pitt. 9 já tá Brad Pitt. Brad Pitt no auge da beleza e do glamour. Na era de Lendas da Paixão. Oh, glória. Produção. Eu vou te pagar não, produção. Então, gente, falei no outro vídeo, vou falar nesse, like do alimento e pra pagar a produção bonita. Gente, por favor, compartilha também, tá? Não esquece, não. Clica no sininho de Clica no sininho, notificação que tá por E aqui. a gente vai colocar por aí, então vamos apontar aí. Então, na nossa classificação de best ou bosta, Nós consideramos ambos best, porém a gente acha que o filme ainda é melhor do que a HQ. mesmo complementando muito bem, vale muito a pena ler. Maravilhoso. Leiam, comprem e assistam. E é isso. Acabou. Não quero falar mais nada. Tchau.